tarde a todos. Eu queria agradecer a presença de todos aqui, dizer que hoje, nesse momento, a gente está concorrendo aqui com o conselho do clube, mas que certamente essa audiência aqui é uma audiência extremamente seleta da doutora Lília e que efetivamente vai engrandecer muito a sua apresentação. Eu gostaria de registrar aqui a presença do Almirante Marques, nosso querido amigo, do Almirante Wilkes, nosso prezado ex-ministro, comandante da Marinha, nosso Almirante Laurens, vice-presidente do clube. Vejo aqui a presença de colegas, vejo aqui a presença do Dr. Calmon, que nos agrada muito a sua presença. Dizer que esse evento ele faz parte de um conjunto de eventos do nosso grupo GIEM, que é o grupo de interesse do Clube Naval relacionado à economia do mar. Economia do mar é um tema que virou fundamentalmente um tema da pauta mundial. A economia azul, outro nome que a gente pode dar. E isso, de uma certa forma, impregnou também o Brasil em termos desse assunto. E que é de toda a importância porque vivemos a década dos oceanos. Isso, de uma certa forma, cria uma musculatura para o que a gente quer, que a sociedade brasileira venha a entender o mar como algo da maior importância na vida dela. Então, é fundamentalmente isso. E, efetivamente, nessa tarde, nós temos essa grata satisfação de receber a doutora Lília, vice-presidente executiva do Sindarma e da Associação Brasileira de Empresas de Apoio Marítimo, que gentilmente atendeu o nosso convite aqui para falar sobre esse tema tão importante. Nós sabemos que reconhecemos a importância logística das embarcações de apoio marítimo nas operações offshore, sobretudo nas que se relacionam com exploração e produção de óleo e gás. Evidentemente, sabemos que isso transcende esse tipo de apoio que vai crescer ainda mais com as futuras wind farms aqui, que certamente vão acontecer nesse mar brasileiro, e outras atividades relacionadas com lançamento de cabos submarinos, essas coisas todas. Certamente a doutora Lília nos mostrará diferentes tipos de embarcações especializadas necessárias para apoiar a complexidade das tarefas fundamentais na exploração e produção de óleo e gás, como transporte pessoal, material, offloading, lançamento de oleodutos, posicionamento de plataformas, ancoragem, operação de mergulho, operações de emergência, de recolhimento de óleo e de muitos outros. É nesse sentido que as embarcações de apoio offshore têm um papel fundamental. Elas são uma ponte entre o pessoal de terra e o pessoal de bordo, e o trabalho de bordo e terra, garantindo a otimização, a segurança e a produtividade. E atende outras atividades marítimas, como já falei. Essas embarcações são sujeitas a enfrentarem um ambiente hostil, operacional, necessitando de características especiais, normalmente embarcações de alta manobrabilidade, segurança, possuindo thrusters, propulsão azimutal, posicionamento dinâmico, bolar pool adequado para fazer grandes manobras de peso a bordo, entendeu? E tudo isso a gente vai ver agora com a doutora Lília, que vai nos brindar com tudo isso, e falando especialmente na evolução e nos desafios do apoio marítimo brasileiro. Muito obrigado, e eu gostaria de passar a palavra à doutora Lília. Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade, o convite do Almirante Paulo César. É com muita honra que venho hoje aqui ao Clube Naval trazer um panorama da navegação de apoio marítimo brasileira. Importante
salientar as presenças do nosso querido Almirante Ilques, que tanto impulsionou o nosso setor, quando diretor de Portos e Costas e depois como comandante da Marinha. Temos aqui outras presenças também honradas e louváveis, que muito fizeram pelo setor. A minha expectativa hoje é passar a vocês, os que estão aqui e aqueles que estão em casa, um pouco do setor, esse setor que cresceu muito rapidamente e que se desenvolveu com tecnologia brasileira, tecnologia de ponta, e que hoje aparece no cenário mundial com destaque. Então, primeiramente, gostaria de falar um pouco sobre nós, o SINDAR, o Sindicato Nacional das Empresas de Navegação Marítima. Nós somos a representação constitucional da categoria econômica Navegação Marítima e também da ABAM, Associação Brasileira das Empresas de Apoio Marítimo. Nós hoje contamos com 35 empresas associadas, cerca de 80% da frota em operação arvora a bandeira SINDAR-ABAM. Temos 27 representações institucionais importantes, como assento no Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante, assento no Comitê IMO e outras tantas que fazem com que possamos auxiliar o setor a se desenvolver, a crescer sempre. Essas são as nossas empresas associadas, são empresas brasileiras de navegação, conforme determina a lei, e vocês podem perceber que existem muitas empresas estrangeiras que aqui se estabeleceram, criaram seus CNPJs, gerando empregos, movimentando a nossa economia, atendendo ao mercado de óleo e gás. As empresas de navegação de apoio marítimo, elas têm como objetivo dar atendimento à demanda da indústria de óleo e gás. Nós hoje temos algumas petroleiras operando, mas ainda a Petrobras detém cerca de 90% dos contratos no mercado. E é preciso que se fale, as considerações iniciais sobre o setor, elas versam muito sobre a política pública. O apoio marítimo, ele se desenvolveu debaixo de uma política pública de Estado muito bem desenhada e muito bem sucedida para o nosso setor. Essa política pública, acompanhando o que a Constituição Federal já falava, em priorizar a utilização da bandeira brasileira, veio trazer, através da Lei 9432, as regras claras e os mecanismos de fomento para a formação de frota. Foi uma equação muito sábia em que o legislador oferecia àquele que construía no Brasil a oportunidade de, enquanto a embarcação estava em construção, afretar embarcações estrangeiras até o dobro da sua tonelagem para poder fazer o seu fluxo de caixa e, posteriormente, permitindo a essas empresas a aquisição de mais e mais tonelagens, podendo trazer algumas embarcações de bandeira estrangeira para operarem debaixo do registro especial brasileiro. Então, o marco regulatório, vocês verão a seguir, quando mostrarmos a curva de evolução da frota, ele foi fundamental, porque ele trouxe a prioridade do emprego da bandeira brasileira. Então, o investidor olhou para o mercado e disse, agora temos uma regulação, um país que possibilita aqueles que construírem, aqueles que investirem na bandeira brasileira, formarem a frota e operarem com prioridade. Posteriormente, consolidando as regras do marco regulatório e trazendo os instrumentos adequados, nós tivemos a Lei 10.893, regulando a aplicação dos recursos do Fundo da Marinha Mercante. E aí, num ciclo de crescimento do óleo e gás, da indústria do petróleo, a Petrobras, então, segue ainda hoje como a maior detentora dos contratos da frota, entendeu que não era o seu business, o seu negócio, operar embarcações e resolveu terceirizar a frota. Por volta de 2000 foram, então, iniciados os programas de renovação da frota de apoio marítimo, os denominados PROREFAM. Esses programas
foram capitaneados pela Petrobras, desenvolvidos pelo Ministério de Minas e Energia, com então o Ministério dos Transportes, com a participação das empresas que aqui operavam, e significou contratos através de procedimentos licitatórios de construção atrelados a contratos operacionais, isto é, a empresa adquiria a oportunidade de operar para a Petrobras durante 8 anos, com contratos renováveis por mais 8 anos, desde que construísse no Brasil, desde que investisse na bandeira brasileira. Com isso, a frota de apoio marítimo se desenvolveu exponencialmente. Nós tivemos um crescimento de cerca de 900% em 20 anos. Foram 10 bilhões de dólares investidos na nossa indústria. Mais de 200 embarcações construídas no Brasil para atender à exploração e produção de óleo e gás. A Lei 9432 definiu as modalidades de navegação e, sabiamente, trouxe o conceito de navegação de apoio marítimo. Quando o legislador coloca na definição legal que o apoio marítimo é realizado para o apoio logístico a embarcações e unidades de exploração de óleo e gás em AJB, ele quis dar um conceito amplo, porque naquele momento, já em 1997, era impossível se prever ou se listar o número de atividades e fainas que essas embarcações viriam a desenvolver ao longo do tempo. Como disse o almirante Paulo César na abertura dessa palestra, as atividades são múltiplas e há uma tendência hoje de multifuncionalidade da frota. Nós temos embarcações que foram construídas com uma finalidade e, à medida em que vão sendo alocados equipamentos nessas embarcações, elas vão passando para outras atividades, otimizando maximamente a utilização das embarcações. Então, o marco regulatório trouxe, como eu disse, a equação de fomento, definiu a estrutura e o arcabouço regulatório que fez com que o apoio marítimo crescesse. No Brasil, nós temos, então, ainda dentro do marco regulatório, a quem a lei se destina, as exceções ao cumprimento das regras do marco regulatório vêm listadas na lei. E aqui nós enxergamos, então, esse círculo virtuoso de desenvolvimento do setor. Marco regulatório estável, demanda por embarcações, financiamentos do Fundo da Marinha Mercante, disponibilidade de embarcações brasileiras, e a roda girou a nosso favor. Aqui é apenas para os senhores verem a evolução tecnológica da nossa frota. No início, quando operávamos apenas em águas rasas, utilizavam-se embarcações pequenas, quase rebocadores adaptados àquelas primeiras atividades de exploração da indústria de óleo e gás. E essas embarcações foram sendo desenvolvidas técnica e tecnologicamente para atender a todas as fainas, todas as atividades de suporte à indústria de exploração e produção de óleo e gás no mar. Nós passamos aí a segunda foto do slide, é uma embarcação de 1976, e nós chegamos hoje a ter embarcações de altíssima tecnologia, embarcações muito valiosas e preciosas de bandeira brasileira, construídas no Brasil, como os PLSVs, que lançam linhas e dutos subaquáticos, construídas com tecnologia brasileira para atender à exploração de óleo e gás, sobretudo no pré-sal. E aqui onde entram as nossas embarcações? Em todas as fases, em todas as etapas da cadeia produtiva. Nós teremos embarcações de apoio marítimo atuando na fase de pesquisa e exploração, na fase de desenvolvimento, na fase de produção e, finalmente, na fase de descomissionamento. Algumas embarcações atenderão a todas as fases.
O PSV, que é a embarcação mais comum, que é a embarcação mais facilmente adaptável, que é o barco supridor, ele vai aparecer em todas as fases, assim como o barco de recolhimento de óleo, prevenção e combate à poluição e incêndio. Aqui são apenas alguns exemplos, como eu falei no início, na conceituação da atividade pela lei, pelo marco regulatório, em que o legislador, utilizando um conceito vindo das Forças Armadas de apoio logístico, que é um conceito bastante amplo, e não listando, não determinando quais seriam as embarcações que atenderiam a essa indústria, mas sim denominando-as de forma genérica, não podia antever o número incrível de embarcações de apoio marítimo que nós temos hoje. Um único equipamento tem o condão de alterar a atividade da embarcação e a sua denominação. E aqui é para os senhores poderem visualizar aonde as embarcações vão atuar. Tanto elas atuam com atividades acima da lâmina d'água, como abaixo da lâmina d'água, posicionando plataformas, unidades marítimas, auxiliando na construção e na inspeção submarina, tanto trazem suprimentos, levam pessoal, enfim, existe uma enormidade de atividades que essas embarcações desempenham para a indústria. Falando ainda do nosso marco regulatório, de como ele é importante, como através dele e por causa dele nós conseguimos alcançar a estabilidade regulatória, jurídica e que atraiu investimentos, é apenas uma demonstração da sabedoria do nosso legislador ao iniciar uma equação de fomento, trazendo um marco pouco restritivo vis-à-vis aí os principais mercados internacionais. Nos Estados Unidos, por exemplo, prevalece desde sempre o Jones Act, e que impede que qualquer embarcação de bandeira estrangeira opere em águas americanas. Nós temos aí a bandeira norueguesa, que atua fortemente também no setor, no mercado, na indústria do óleo e gás, e que traz muitos benefícios à sua bandeira, de forma que as bandeiras estrangeiras percam a competitividade. E temos aqui o nosso marco regulatório, que, como eu já expliquei, traz uma equação de fomento, lhe proporcionou a nossa Constituição. Então, essa é a nossa política pública, foi uma política pública inteligente, uma política pública bem desenhada e muito bem executada. Esses são os números, essa é a evolução da frota. O marco regulatório aparece ali, a curva laranja é a curva da bandeira brasileira. No início, em 97, nós tínhamos cerca de 30 embarcações de bandeira brasileira apenas operando, com uma preponderância absoluta da bandeira estrangeira. O marco regulatório surge com a política de fomento sendo implementada. Em 2000, iniciam-se os programas de renovação da frota, através de contratos de construção atrelados a contratos operacionais de longo prazo, embarcações sendo financiadas pelo Fundo da Marinha Mercante em condições razoáveis para que a indústria pudesse efetivamente crescer. Partimos, então, para a descoberta do pré-sal e o ciclo era de crescimento. Tudo ia muito bem até que, em 2014, eclodiu a grande crise do petróleo mundial. Nós saímos de patamares de $130 o preço do barril para menos de 30. E o mercado de embarcações de apoio marítimo, ele se movimenta conforme a demanda. A Petrobras, então, a maior contratante no Brasil, entendeu que era o momento de reduzir sua frota. E com isso, a partir de 2014, nós tivemos uma queda abrupta no número de embarcações operando, e novamente o marco regulatório se mostra eficiente e eficaz, porque naquele momento priorizou-se a bandeira brasileira. Não obstante, temos ficado por cerca de alguns anos com mais de 60 embarcações construídas com recursos do Fundo da Marinha Mercante, ociosas, aguardando operação. O horizonte que se descortina é positivo, mas o setor amargou uma crise
bastante violenta, e quando finalmente achávamos que íamos respirar, pandemia da Covid-19, custos elevados em 30%, taxas de afretamento bastante pressionadas. Naquele momento, a Petrobras quis aplicar, inclusive, medidas de resiliência às empresas, diminuindo o valor das taxas de afretamento. O setor reagiu veementemente e hoje nós já percebemos novas contratações, novas oportunidades surgindo, não só para a Petrobras, mas para as outras concessionárias que voltam a atuar no Brasil com os leilões que ocorreram logo antes da pandemia da Covid. E aqui, esse é o número expressivo de embarcações. Vou voltar rapidamente à curva de evolução da frota. Nós tivemos um pico de mais de 500 embarcações operando e chegamos a ter 260 apenas em operação no Brasil. E agora, novamente, nós voltamos a ter 406 embarcações, hoje contabilizadas, ainda 90% delas operando para a Petrobras, 90% dessas embarcações arvoram bandeira brasileira. Nós temos hoje muitas empresas com outorga para operar na navegação de apoio marítimo, mas enxergamos entre empresas maiores e empresas de porte significativo, cerca de 40 empresas efetivamente operando. Empregos perenes, empregos, mão de obra altamente qualificada, geração de receita, de divisas para o Brasil. Por ano, contabilizamos a nossa expectativa de projeção para esse ano é mais de 2,5 bilhões de dólares em taxas de afretamento. Lembrando que grande parte dessas taxas de afretamento retornarão para as EBNs, retornarão para a bandeira brasileira e manteremos, então, a nossa frota robusta. Aqui é para os senhores entenderem a importância da navegação de apoio marítimo no contexto da navegação brasileira. Vejam que, nos últimos 20 anos, o apoio marítimo deteve metade dos recursos do Fundo da Marinha Mercante. Metade dos investimentos que foram feitos em frota de bandeira brasileira estão alocados na navegação de apoio marítimo. Isso não é um número nada desprezível. Igualmente, lastreado no marco regulatório estável, que atraiu os investimentos, nós percebemos que as nossas EBNs, elas têm essa composição, são EBNs com investimentos realizados de capital estrangeiro. Foram empresas estrangeiras que aqui se estabeleceram, gerando mais receita para o Brasil, mais empregos e oportunidades. Essa é a carteira de investimentos do BNDES, que é o maior credor, é o maior banco, o maior agente financeiro do setor de apoio marítimo. Vocês podem verificar que ainda estamos em fase de amortização, teremos amortizações até 2040, mas já é chegado o momento de tornarmos a construir. É importante que as empresas estejam confortáveis, estejam seguras de que o marco regulatório será prestigiado, que a fórmula de fomento será continuada, para que possamos, então, dar continuidade à frota. O almirante Paulo César falou aqui no início que existem novas oportunidades surgindo, é verdade, a energia eólica offshore vai ser uma realidade em breve e pretendemos que a frota de apoio marítimo siga nessa mesma toada. Também aqui, para vocês verificarem a importância, o valor da nossa frota, nós temos aí investimentos em embarcações de todos os tipos, com os recursos do Fundo da Marinha Mercante, e com destaque no PSV, que é a embarcação mais comum e, como eu já disse, é a embarcação mais facilmente adaptável, os HTS, os PLSVs, frotas realmente importantes no mercado mundial. Olha a posição do Brasil, a posição da frota de embarcações de apoio marítimo brasileira no mercado mundial. No global, nós ostentamos a 5ª posição.
Nós somos a segunda maior frota de PSV de 3.000 ppb do mundo. Nós somos a segunda maior frota de HTS do mundo. Nós temos a quarta maior frota de PLSVs do mundo. Embarcações construídas no Brasil, gerando emprego no Brasil. E esse é o ciclo de crescimento. Como eu disse, o setor enfrentou uma crise violenta a partir de 2014, do segundo semestre de 2014. Enfrentamos recentemente a pandemia da Covid, foi realmente muito difícil operar no momento de pandemia. As empresas tiveram que adaptar muitos protocolos, houve desgaste das tripulações, com longos períodos de embarque, mas isso em seu próprio benefício, para preservar a saúde das nossas tripulações. Tivemos resultados muito elogiados, inclusive pela própria Anvisa, na contenção da disseminação da Covid a bordo, mas isso tudo representou um custo muito alto para as empresas, mas esse é o horizonte que se descortina. Temos aí uma previsão de 38 unidades de exploração e produção sendo comissionadas até 2031, isso tudo gerará mais demanda por embarcações de apoio marítimo. Como eu disse, elas atenderão todas as fases da exploração e produção do óleo e gás no mar. Aqui, então, para finalizar, trazendo aos senhores a certeza de que nós temos hoje um setor muito bem sucedido, um representante de peso para a navegação brasileira. As nossas empresas de navegação já estão consolidadas, operam regularmente, conhecem as regras. A nossa frota é uma frota nova, é uma frota robusta, com capacitação. Sempre haverá oportunidade para aperfeiçoamentos regulatórios. No entanto, nós temos a certeza de que, se hoje construímos essa frota espetacular, foi graças à política pública de Estado, apoiada sempre desde o D0 pela Marinha do Brasil, que entendeu o quão estratégico, o quão importante é se ter frota própria, exemplo dos principais mercados que operam na indústria de óleo e gás, e sempre prestigiou as iniciativas da nossa bandeira. Então, gostaria de frisar, espero que tenha passado a vocês um panorama do nosso setor. Hoje nós representamos, como eu disse, 35 empresas, sentimos o mercado em ebulição novamente, é uma alegria para todos, é uma satisfação percebermos algum crescimento. No entanto, ainda amargamos com taxas de afretamento oriundas do momento de crise, as empresas ainda tentando se equilibrar, o Fundo da Marinha Mercante segue com a sua importância e com os mecanismos de fomento necessários a darmos continuidade à nossa frota. 13% do PIB brasileiro está na indústria de óleo e gás. 96% da exploração e produção acontece nos campos marítimos. E sem embarcações de apoio, não há exploração e produção de óleo e gás no mar. Então, esse é o poder naval nacional, esse é o poder marítimo, e temos muito orgulho, muita satisfação de poder apresentar aqui no Clube Naval esse panorama do nosso setor. Vou pedir a vocês, então, um pouco mais de atenção. Nós temos um filme, eu não quis passar o filme antes, porque se eu passasse o filme não precisava fazer apresentação alguma, mas agradeço a atenção de todos e, após a apresentação do filme, estou à disposição para eventuais dúvidas. O setor de apoio marítimo é composto por empresas brasileiras de navegação que investem em embarcações que realizam múltiplas atividades, fornecendo suporte logístico amplo às unidades marítimas em todas as fases da exploração e produção de energia, óleo e gás, minerais e demais atividades econômicas offshore. O apoio marítimo é a atividade desenvolvida pelas embarcações especializadas no atendimento às plataformas de petróleo. A estabilidade na regulação e regras da navegação no país garantem ao setor de apoio marítimo desenvolver suas atividades a longo prazo. Dessa forma, é possível atender às principais demandas, atrair investimentos e garantir o nível de excelência da frota brasileira.
independência e soberania na geração de energia no mar. Investimentos que geram milhares de empregos na navegação, na construção naval e na manutenção e reparo das embarcações durante sua longa vida útil. Além disso, no apoio marítimo, também capacitamos nossas tripulações para atender às demandas altamente especializadas das atividades offshore. A gente tem todo um estudo visando essa área de segurança do ecossistema. A gente tem treinamento para atuar junto com a fauna e flora marinha. Então é um trabalho de dinamismo e de suma importância para a infraestrutura do Brasil. Com isso, conseguimos buscar novos meios para inovar em todas as atividades e alcançar a máxima excelência e segurança operacional, tendo como preceito a responsabilidade na proteção do meio ambiente e a sustentabilidade. E eu tenho muito orgulho de participar dessa indústria, né? De apoiar essa indústria através das embarcações de apoio marítimo. O Sindarma, Sindicato Nacional das Empresas de Navegação Marítima, fundado em 1934, acolhe as empresas de apoio marítimo brasileiras, proporcionando interlocução política direta com o governo e entidades ligadas ao setor aquaviário e de energia. Desde 1977, a ABAN, Associação Brasileira das Empresas de Apoio Marítimo, congrega mais de 80% da frota de embarcações em operação no país, buscando o crescimento e desenvolvimento da bandeira nacional, estrategicamente necessária para dar todo o suporte demandado na exploração e produção de energia no mar. Isso é o que mais nos importa: preservar a estruturação do setor para atrair ainda mais investimentos. Apoio Marítimo Brasileiro, setor competitivo e estratégico para o desenvolvimento do país. Sem o apoio marítimo, você não consegue fazer o país andar. A verdade é essa. Sindarma e ABAN sempre atuando institucionalmente para o fortalecimento da bandeira brasileira e da nossa marinha mercante. Precisava te falar alguma coisa? Bastava um vídeo, né? Realmente é um setor que dá muito orgulho, como disse a oficial, né? Dá muito orgulho de trabalhar nesse segmento.